Bom, eu trago aqui no primeiro, só para lembrar, aí eu estou com uma cola que eu fiz umas anotações. O meu tema é Panorama do Transtorno do Espectro Autista, caminhos para políticas públicas em Quissamã. Bom, a gente viu aqui que a gente não está falando apenas de uma estatística, a gente está falando de famílias que enfrentam desafios todos os dias. E desafios pessoais, desafios para garantias dos direitos, né? Meu objetivo aqui foi condensar as apresentações em uma proposição que já foi discutida nessa casa e a gente vai trazer para vocês aqui. Tá? Então, a definição de autismo já foi aqui dita, uma condição do neurodesenvolvimento que exige atuação integrada do poder público. E aí, quando a gente fala de atuação integrada, a gente tem essa tríade necessária: a educação, a saúde e a assistência social. Tá? Eu procurei fazer uma apresentação, gente, sem estímulos visuais, porque é importante, modéstia à parte, gosto dessa forma de apresentação, mas para que, em respeito, claro, aos autistas que estão aqui e também aos que estão nos assistindo pela TV Câmara, que eu quero cumprimentar também. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo e as pessoas estão nos assistindo pela TV Câmara. Próximo slide. Então, esse é o retrato quantitativo de Quissamã. As estimativas oficiais com base no último censo demográfico do IBGE. William Passos, professor William Passos, doutor William Passos, meu amigo, aqui falou com muita propriedade sobre o último censo do IBGE, que mapeou esse diagnóstico nas cidades. Porém, esse mapeamento, e aí entre aspas, ele foi feito com o critério da autodeclaração, correto? Então, a gente pode dizer que ele é, sim, falho, ele é bem para maior. Aqui em Quissamã, nós temos esse diagnóstico de 268 pessoas com TEA, que corresponde a 1,2% da população. E aí, claro, também dentro da explicação do que já foi dito aqui, 1,8% de homens e 0,6% de mulheres. Né? E essa nossa relação está bem, vamos dizer assim, está proporcionalmente ao índice nacional. Tá? O autismo é uma realidade que Quissamã impacta em centenas de famílias. Só voltando lá no anterior, volta para mim, Mariana. Eu fiz uma observação aqui, porque a gente tem do IBGE 268 pessoas que se autodeclararam autistas, e a gente teve, na apresentação do secretário de Educação, Zé Henrique, 171 crianças, vamos dizer assim, crianças e adolescentes, que estão na rede. Né? Então, se nós temos uma autodeclaração de 268, 171 estão na rede, é mais uma confirmação de que esse número é bem maior. Tá? Diagnóstico institucional da Prefeitura Municipal de Quissamã, o que aponta o Plano Municipal da Primeira Infância, que foi feito em 2024. Nós temos um instrumento que foi feito por força de lei, e aí dizer que o PMI, né, ele é uma exigência da Lei Federal 13.257 de 2016, tá, que determinou, é chamado Marco Legal da Primeira Infância, que determinou que todos os municípios fizessem esse diagnóstico do Plano Municipal da Primeira Infância. E foi feito em 2024. Então, o que foi apurado nesse Plano Municipal da Primeira Infância? Que, claro, teve a participação da sociedade civil e pais, acredito que tenha sido, né, bem feito dessa forma, mas detectou o aumento de demanda, o registro oficial de crescimento expressivo de alunos com TEA na rede municipal e as limitações do centrinho, uma dificuldade estrutural para absorver a complexidade e o volume crescente dos atendimentos, e essa é uma realidade. Né? Nós estamos falando de um equipamento público da educação que atende todas as crianças e os jovens, né, com necessidades especiais. Né? E o próprio planejamento municipal já reconheceu essa necessidade.
E, quando a demanda cresce, a rede pública precisa acompanhar. Por isso, é importante olhar experiências que já mostraram caminhos possíveis. Próximo. Só falando mais do PMI, o PMI é um instrumento técnico e político com vigência de 10 anos, que articula ações intersetoriais, e aí com aquela tríade: saúde, educação e assistência social. Ele tem um prazo decenal, né? E a cada 10 anos, claro, ele precisa ser refeito, para atender esse objetivo em comum, né? Claro que é a demanda crescente. E dizer que ele tem a especificidade para garantir direitos de crianças até 6 anos de idade, tá? Principalmente as crianças mais vulneráveis, que é o que a gente trata aqui hoje. Então, buscando evidências, nós fomos ao município de Itaboraí, tá? A visita técnica foi realizada dia 14 de novembro de 2025, com uma comitiva de Quissamã, que incluiu o Poder Legislativo, Secretaria Municipal de Educação, profissionais e pais. E nós visitamos a clínica Escola do Autista, implementada em 2014. A chancela. A recepção foi feita por ninguém menos que Berenice Piana, a autora da lei do autista. Berenice Piana, que se eu tivesse mais tempo, mas eu não tenho, e nem quero tomar tempo com vocês com a biografia desta mulher, até porque nós estamos numa plateia com muita qualidade no tema que nós estamos abordando aqui, mas é mãe de um autista e conseguiu a sanção de uma lei que mudou a realidade dos autistas. Então, fomos recebidos pela Berenice Piana, que está subsecretária de Cuidados Especiais no município de Itaboraí, onde ela mora. Essa são duas implementadas no município de Itaboraí, Clínica Escola do Autista. E ali, a imagem da Berenice na mesa, estiveram, né, nessa visita técnica a minha assessoria, Sherlane, a minha secretária parlamentar, o Leandro Farias, que é meu assessor parlamentar, e o Gustavo Albuquerque, que é meu chefe de gabinete, e também a Natália, que está aqui, é mãe atípica. Cadê a Natália? Natália. E o Davi, que é pai do Heitor, que fez essa brilhante apresentação aqui, né? E nós pudemos visitar os espaços esses que são direcionados para as atividades da Clínica Escola do Autista. Ela estava passando, inclusive, por uma reforma estrutural. Pode passar. Ali, é só um detalhe para chamar a atenção, e eu vou falar mais à frente sobre a nutrição. Volta a outra foto. Essa cozinha é uma cozinha experimental, tá? Essa é a sala de fisioterapia e de atendimento também. Volta, vamos lá. Adianta. Outra sala de fisioterapia. E a Berenice, aqui ladeada por mim, por Natália e por Davi, fazendo a entrega do projeto, que ela só faz para poder público. Ela não entrega o projeto e ela não recepciona ninguém da iniciativa privada, porque ela entende que toda a luta que ela se empenhou pessoalmente e toda a conquista para a promulgação dessa lei, ela deve ser pública, tá? Para que ninguém possa ferir lucros com todo esse trabalho que ela dedicou e dedica a sua vida. A Clínica Escola do Autista, modelo multidisciplinar. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem o funcionamento e qual o objetivo de uma Clínica Escola do Autista. Mas ela, pelo nome, até pelo nome, pela tipologia, né, do nome, ela reúne os serviços de saúde, de educação e de ação social no mesmo equipamento público, voltado para o atendimento de pessoas autistas. Então, o tratamento de neurologia, psicologia, fono, serviço social, pedagogia e nutrição também. Berenice nos relatou, e ainda não temos estudos científicos abalizadores, que a nutrição é importantíssima para o dia a dia, para a vida do autista. Especificamente com relação à gestão de glúten. E eu fiz questão de destacar aquela cozinha experimental, porque lá nós temos a cozinha, funciona a cozinha experimental,
que ensina as mães a fazerem receitas sem glúten. E Berenice me confidenciou, inclusive, que muitas mães aprenderam a fazer comida sem glúten e que fizeram disso comércio, para vender e viraram empreendedoras a partir desse aprendizado. Uma experiência que comprova que é possível. A experiência de Itaboraí na estruturação do atendimento à alteia. Então, formação da rede pública, capacita profissionais do município. Toda a equipe que trabalha na clínica escola é capacitada. A capacitação desses profissionais, funcionários públicos ou não, é uma exigência para atuação na ponta. Tá? Melhoria do atendimento, mais preparo técnico para atender as famílias, é claro, isso é uma consequência. Não se trata de copiar um modelo, mas de reconhecer que, com planejamento e compromisso, é possível construir esse caminho. Próximo. Caminhos para avançar em Quissamã. Com base no diagnóstico local e em experiências comprovadas, tá? Já falei da integração necessária da tríade, a participação das famílias e da sociedade. Aqui Zé Henrique tocou num ponto nodal, que é a constituição de uma associação voltada para essa finalidade. Não é política, mas é uma política pública, é um ato de civismo e de cidadania. Vocês precisam se reunir numa associação, obviamente, para ter um foro de discussão e de exigência dos direitos. Ok? E isso dito, inclusive, pela própria Berenice, que, claro, já presidiu e preside também a associação. E aproveitamento de estruturas públicas. O plano municipal, que eu já falei, já previa a criação do CAEA. Hein, secretário? O plano, ele detectou a criação do Centro Específico de Atendimento ao Autista. O diagnóstico institucional já existe, a referência técnica já foi mapeada. O que precisamos agora é de execução estratégica. Oportunidade de infraestrutura física. Quem conhece essa escola, tá? É a escola lá de São José, a Escola do Engenho. Tem um projeto de lei tramitando na Alerj para dar o nome de Escola Kátia Melo. A viabilidade do projeto acelera o mapeamento de estruturas públicas pré-existentes que possuem vocação para adaptação. E essa é a Escola do Engenho Central. E por quê? Porque é uma localização estratégica, com dimensão de alto potencial para um complexo multidisciplinar. O próximo passo é realizar os estudos técnicos para viabilizar o CAEA neste local. Próximo. Essa é a planta da escola. Claro, meu chefe de gabinete retirou do processo de licitação, esse equipamento está passando por uma reforma, né? Mas acredito que 80% já concluído, não é isso, Zé? E essa é a planta do local. E aqui, como vocês podem ver, todos os equipamentos necessários para a clínica escola do autista cabem perfeitamente nesse equipamento. Para além dos equipamentos, das salas e das especificidades, especialidades que precisa para funcionamento da clínica escola do autista, nós temos, naquele mesmo equipamento, uma ampla quadra, um jardim amplo para implementar o jardim sensorial e toda uma estrutura para ser implementado. Adianta. Essa é minha indicação feita. Ela não foi colocada no sistema, e eu tenho certeza... Já foi? Mas a gente abre para que ela seja subscrita por outros vereadores dessa casa, porque eu penso que é de grande importância a gente implementar este espaço aqui em Quissamã e nesse equipamento. Eu tenho que dizer a vocês que eu estive lá em novembro e eu convidei o secretário de Educação, achei que ele não ia comigo, juro para vocês. Eu falei, ele não vai. Mas ele falou, eu vou. E ele foi. E esse sonho que vocês... que a gente está compartilhando aqui,
foi o sonho revelado também por esse secretário, sabe? E eu preciso falar isso porque a gente precisa ser muito justo. E vocês, parte de vocês me conhecem. E sabem que essa é a premissa da minha vida, sabe? Então, dentre todas as qualidades que o Zé, né, que é secretário, tem, foi a de acolher esse projeto com muito carinho. Esteve junto comigo, não coloquei imagens dele, claro, porque não vem ao caso, mas esteve com a gente em todo momento e está sonhando junto com a gente para implementar isso. E a gente precisa sonhar em coletivo. E a gente só vai implementar se vocês se unirem e a gente dá as mãos. Nós, Zé, a Câmara de Vereadores, os nossos técnicos, um luxo, né? Nossos palestrantes, que já se colocaram à disposição. Vocês, claro, Sandra, todos os profissionais de educação. Sim, claro, falei vocês, Sandra. A família, sim. Sim, mas está incluído na minha fala, Sandra. Então, a gente precisa sonhar junto e realizar junto, né? Estou olhando ali. Obrigada, Armando, por ter vindo. Ele está acompanhado da minha filha, que eu vou levar uma bronca quando eu chegar em casa. Mas é a minha psicóloga favorita, minha filha Maria Rita. Obrigada por vocês estarem aqui e por compartilharem também desse mesmo propósito e por entenderem que isso é tão importante para todo mundo, para nós, né, e para todas as famílias dessa cidade. Gente, muito obrigada pela atenção.